estar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, puxa o que usar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, puxa o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou. Sou um dependente de Deus. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Aqui quem fala é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Estamos fazendo essa live hoje, nem sequer fiz o convite para vocês, que estou testando o lugar que eu estou testando se a internet aqui vai oferecer essa condição de a gente fazer as lives aqui também. Eu estou em Feira de Santana e espero que a gente consiga. Vamos orar e precisamos de pedir oração a vocês pelo pastor Otávio Rendeiro, Luiz Otávio, né? Ele continua precisando das nossas orações, e também o cantor Lázaro está na UTI. Vamos pedir que todos oremos, e por centenas e milhares de pessoas que estão por aí doentes, uns internados, outros em suas próprias casas. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, Deus, pela chance, pela oportunidade que Tu nos dás de adentrar a tua presença através da oração, para falar em favor do pastor Otávio, ali naquela unidade hospitalar, que continua, Senhor, precisando do Teu sobrenatural.
para que ele possa sobreviver, possa se levantar. Afinal, a sua igreja, a igreja que ele pastoreia, espera por ele. Ele é muito útil, Senhor, naquela igreja. Então, nas tuas santas mãos, abençoe grandemente também, igualmente, Canto Lázaro. Senhor, faz uma dita nesta hora de restauração, de milagre, para a glória do teu santo nome. Eu te peço que abençoe já esses que já estão nos assistindo e aqueles que amam de nos assistir através das lives do YouTube e através dos vídeos que aí ficam gravados. Em nome de Jesus. Amém. O tema que eu quero saudar todos os nossos assistentes nos 24 estados da federação, e só na Bahia 48 cidades estão nos assistindo, e também essas lives já passaram lá para além fronteira. Temos assistente em Portugal, no Japão, na África, no Equador e na Argentina. Muitas graças a todo o pueblo de habla espanhola que estão assistindo-nos neste momento. Thank you very much for the English people who is living this live just moment. Thank you very much. A leitura bíblica da noite de hoje está em Provérbios capítulo 30, versículo 24 a 28. Eu vou falar sobre o tema a grandeza do sobrenatural de Deus e o ínfimo das coisas pequenas. Olha bem isso aqui, ó. A grandeza do sobrenatural de Deus e o ínfimo das coisas pequenas. Aqui são dois polos, uma grandeza aqui e um ínfimo de coisas pequenas. Como essas coisas se confrontam e como Deus trabalha, porque foi Deus que fez. Foi Deus que criou todas as coisas. Essa grandeza é dele, foi Deus que criou. Então vamos ver. Provérbios 30, verso 24 a 28, diz assim: 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo fazem suas casas nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. E a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Olha, esse é um universo, tem muita coisa pequena, mas a gente pegou aqui o que a própria Bíblia fala, essas 4 coisinhas. Mas vamos ver aqui, inicialmente, Deus e as coisas pequenas. Um recorrido na história bíblica e secular, poderemos ver coisas ínfimas. Coisas ínfimas, coisas pequenas, não é? Ou seja, poderemos perceber os milhões de elementos pequeninos e como eles são obstáculos aos pesquisadores. Sabe-se que são 8 milhões e 400 mil seres vivos, cujos nomes foram dados por Adão. E a ciência moderna, apesar de estar avançada nas pesquisas dos conhecimentos, só conseguiu estudar 2 milhões e 400 mil. Ainda restam 6 milhões que a ciência não conseguiu ainda estudar e até descobrir. Olha essa grandeza de Deus aí e a inteligência de Adão. Veja só a inteligência de Adão, como Adão conseguiu colocar. Eu não sei onde foi que Adão achou tantos nomes. E está sendo dor de cabeça para a ciência detectar esse grande mistério, esses 6 milhões de seres vivos que ainda não foram detectados. A Bíblia nos informa sobre 4 desses elementos ínfimos
E é sobre eles que vamos estudar e tentar descobrir que lições eles nos querem ensinar, ou nos ensina através da palavra. Primeiro, coisa pequena. A primeira coisa pequena aí são as formigas. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Ó. As formigas, criaturas de pequena força, contudo armazenam sua comida no verão. Tem muita gente que não gosta de formiga, mas não podemos esquecer quão tremendo de inteligente são as formigas. A começar pelo fato de quanto tempo os homens tentam destruir este pequeno povo e não conseguem. Centenas de marcas de formicida e centenas de fábricas foram montadas com o fim de eliminar as formigas. Mas não conseguem. Não conseguem porque, primeiro, foi criado por Deus. As formigas têm uma missão no universo. Então, ninguém consegue. Então vamos pensar principalmente no trabalho anual que as formigas têm durante o verão para se preparar para o próximo inverno e na forma como elas fizeram isso. Primeiro, elas nos ensinam que poderemos ser eficazes mesmo tendo pouca força. É a primeira lição que a formiga pode nos ensinar. Segundo, elas nos ensinam o sentido de trabalhar, do trabalho. Elas não são encostadas, não são preguiçosas, como muita gente, aliás, as lições que os animais irracionais oferecem, esses insetos pequenos e irracionais, apesar de ser irracionais, ou seja, não tem raciocínio. Mas as formigas dão uma lição tremenda a nós, o povo racional, que pensamos. Glorificado e exaltado o nome de Jesus para todos sempre. Então elas não são preguiçosas. Tem muita gente aí preguiçosa, por isso que não conseguem triunfar. Terceiro, elas vivem em sociedade. Isso aqui, gente, é forte. Aí vamos pensar aqui no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. As formigas, como se conhecessem a palavra de Deus, será? Claro que não, né, gente? Elas vivem em sociedade. Elas nos ensinam o sentido de organização e de trabalho em equipe. Se a igreja, se nós, obreiros, pudéssemos aprender essa lição, descobrir esse elemento tremendo que caracteriza as formigas, ok? Em quarto lugar, elas não desistem. Se você tentar pará-las, você não consegue. Elas vão tentar ir por outro lado, dão uma volta, sobe ou desce, mas elas sempre dão um jeitinho de passar. As formigas nunca deixam de procurar diferentes formas de chegar onde querem. E lá no quintal da casa pastoral, plantei um pé de laranja, e aí, de repente, notei que as formigas estavam cortando. Eu fui, coloquei remédio, mas elas foram para outro lugar. Elas desviaram, não desiste. Aí, o que podemos aprender nisto? Elas têm um sentido especial de focar naquilo que elas querem fazer. Se nós pudéssemos aprender esse foco que caracteriza as formigas, seria ideal. Em quinto lugar, elas pensam no inverno todo. Em como? Ela passa o verão todo pensando no inverno. Ela pensando como? Só pensando não. Ela trabalha todo o verão para se esconder, para se proteger do inverno. Por isso você não vê uma formiga dando bobeira por aí no inverno. Isso aqui, gente,
é o sentido de provisão. Quem dera que pudéssemos também ter esse sentimento de provisão, de prever. Isso é muito lindo, gente. Elas pensam no inverno durante todo o verão. Ela está pensando, e o verão vem aí. Como é que elas conseguem detectar, discernir a proximidade do inverno? Ela sabe quando é o verão e quando chega o inverno. É uma perspectiva interessante. As formigas passam o verão juntando comida para o inverno. Ou seja, pensam no futuro e se preparam. Eu gosto muito de pensar que aquelas que vão procurar o inseto morto, a árvore que elas devem cortar, e umas vão cortar, umas só para cortar, e outras carregam. Vai chegando na porta do formigueiro, já tem outras que vão levar aquelas folhas carregadas, aquele inseto que foi carregado, para armazenar. Ninguém ali fica dando bobeira, ninguém fica ali dependendo dos outros, não. Isso aqui, gente, é uma coisa... Já pensou se a igreja do Senhor Jesus seguisse esse exemplo das formigas? Elas nos ensinam o sentido de planejamento. Isso é planejamento, gente. Armazenar comida para durante todo o inverno. Isso aqui é muito lindo, gente. Essa é a primeira lição que esse povinho pequeno nos ensina em confronto com o grande e sobrenatural de Deus. Ó. E claro que foi o sobrenatural de Deus que fez, que desenhou essas formigas. Glória a Deus nas alturas. O segundo povinho, a segunda coisa que Salomão está se referindo aí, a segunda coisa pequena que impressiona o sábio, o que impressionou o sábio Salomão, são os coelhos. Criaturas sem nenhum poder, contudo fazem suas casas nas rochas. É o que está ali registrado. Coisa linda é um coelho, né, gente? Esse bichinho que tanto atrai as crianças e os adultos. Eu, primeira vez que eu vi um coelho ao vivo e a cores, olha, confesso que fiquei impressionado, eu só vi isso nos livros. E grande foi a minha surpresa quando fomos missionários no Equador, em 1997, 99, lá eles vendem coelho como se vende galinha aqui no mercado. Lá eles comem coelho. Aí eles criam coelho para serem abatidos. Aí, foi lindo. Todo tipo de coelho, todo tamanho, toda cor, toda espécie. Foi lindo demais. Agora, veja o que a Bíblia nos diz sobre este pequeno povo, os coelhos. É um pequeno, mas inteligente animal. Primeiro, eles dormem de olhos abertos. Eu já vi. Uma vez estava indo para a Pedra da Canoa, em companhia da saudosa irmã Moreninha. Ela pediu a pai para que eu pudesse acompanhá-la para não ir sozinha. Eu era adolescente. E lá na estrada, manhã muito cedo, caminho tinha um valado onde a água tinha cavado e lá ali tinha uma toca. Lá estava o coelho dormindo com o olho aberto. Eu me aproximei e tentei golpeá-lo com o guarda-chuva, mas aí meu golpe ter sido um golpe surpresa, fiquei surpreso. Eu não consegui golpear. E o coelho levantou e correu, mas estava dormindo literalmente de olhos abertos. Esse comportamento desse animal, do coelho, dormir com os olhos abertos, é uma figura do verdadeiro vigilante servo de Deus, que vigia em todo o tempo. É o que a Bíblia manda vigiar todo o tempo. Em segundo lugar, os coelhos sabem que são pequenos e sem muita consistência para se livrar dos seus predadores. O que é que eles fazem? São pequenos, eles não conseguem lutar contra os animais de maior porte, que são predadores, e de cuja alimentação o coelho pertence, essa cadeia alimentar. Mas os coelhos fazem a sua casa na toca, na rocha.
Ali eles se defendem de predadores, perseguidos por esses predadores, eles correm e embocam na sua toca. E de todas as intempéries da natureza ele está protegido ali. Então isso não é à toa, não. Isso é a inteligência desse animal. É coisa linda isso aqui. Os coelhos sabem onde e o que fazem se sentirem seguros. Eles nos ensinam a buscar a nossa segurança. Ele está ali seguro. O que o coelho fala? O coelho não fala nada, mas eu posso falar por ele. Quando ele toca naquela toca na rocha, ele diz assim: eu sou pequeno, eu sou pequenino, mas a minha rocha é grande. Assim é o crente. O crente sobre a rocha dos séculos, a rocha inabalável que é Jesus, ele está seguro. E a própria Bíblia faz a comparação daqueles dois tipos de construtores. Aquele que construiu a sua casa na areia e veio a chuva, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Grande foi a sua ruína. Em contrapartida, o Senhor contou a ideia daquele construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. E as mesmas intempéries, água de baixo, água do rio, água de cima, os ventos sopraram, as tempestades deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu porque fora edificada sobre a rocha. O coelho não faz sobre a rocha, faz dentro. Mas é um elemento, um sentimento muito comparativo com aquele crente que se apoia, que se protege no Senhor. É incrível o que podemos aprender com os coelhos na sua busca por se defender e impor limites, na forma como evitam riscos e buscam sua segurança, e principalmente na procura por estabilidade, por aquilo que é estável na vida deles. Se nós pudéssemos também aprender isto, a gente buscar essa estabilidade, essa segurança, estar protegido, para não sermos apanhados de surpresa. Este é o segundo animal, os coelhos. Mas Salomão se impressionou também com os gafanhotos, que é o terceiro, gafanhotos que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. Olha só isso aqui, gente. Por que será que os gafanhotos são mencionados lá nas 10 pragas do Egito? Livro de Êxodo, capítulo 10, verso 1 a 20. Também são mencionados nos acontecimentos do juízo de Deus lá no Apocalipse, várias vezes. A praga dos gafanhotos significa uma derrota dos deuses. Eu também refiro aqui lá no Egito, segundo se pensava, garantia uma abundante colheita. Deus encheu o ar de gafanhotos. O deus dos egípcios, o Shu, deus do ar, e Sabeque, deus dos insetos, não puderam fazer nada para não deixar acontecer. Aí você pode ver o sobrenatural de Deus lá também no Egito, fazendo esses lances, essas atuações. Está vendo? E aí entra os gafanhotos nessa história. Ok? Preciosas são as lições que os gafanhotos nos ensinam. Primeiro, aí a Bíblia diz que eles não têm rei. Eles andam em bando, enfileirados. Hoje, se a igreja não tiver um pastor, meu Deus do céu, aí o povo depende de uma liderança, depende de alguém que lidere. Tem pastor que não é líder. Ele é o pastor presidente, ele dirige a igreja, mas não é líder. O povo fica desorientado. Mas os gafanhotos não tem líder, não precisa. Se a igreja não tiver um líder, o que vai acontecer com a igreja? Apesar de ter homens espirituais, mulheres espirituais, tem a Bíblia como o livro texto, a sua regra de fé e prática, tem a fé, a estrutura espiritual com que cada um foi discipulado, foi treinado. Mas se não tiver um líder,
Aí ela não acha. E aqui diz que os gafanhotos não têm rei, mas eles andam em bando, ó, enfileirados, quer dizer, de fila, gente. Isso aqui é incrível, gente. Ó, a primeira lição que ele nos ensina aqui, tem muitos humanos que não gostam de fila, cortam fila. Aqui os gafanhotos não, eles ficam em fila, sem precisar ninguém para orientar. Os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras, e por isso, juntos têm um alto poder de destruição. Olha bem isso aqui. Ele sozinho não representa nenhum risco. O gafanhoto descobriu isso, que ele sozinho vem lá e mata, acabou. Mas eles não vão sozinhos não, eles vão em bando. Eles podem se comer uma coisinha aqui e outra ali, mas sozinho ele não tem a força do grupo, a força do bando. Porém, quando andam em nuvem, juntos, eles têm força. Glorificado, exaltado o nome de Jesus para todos sempre. Ele nos ensina o sentido da unidade, de equipe. Ô gente, isso aqui é uma lição que não tem mais tamanho para nós humanos, especialmente nós membros das igrejas. Aqui em São Gonçalo dos Campos, especialmente Feira de Santana, Salvador, Estados Unidos, onde houver igreja, os gafanhotos nos trazem uma lição extraordinária, no sentido de unidade. Nem toda igreja há essa unidade. Tem igreja que o ministério é dividido, tem os grupinhos. A igreja que tem 3 grupos, um grupo que apoia o pastor, um grupo que não apoia e outro grupo que está em cima do muro, pronto para descer para um lado ou para o outro. É uma pena, gente. Uma pena que essas pessoas não aprendem essa lição dos gafanhotos. Os gafanhotos avançam em grupo, juntos, ó, menos não possuindo um rei, ou mesmo não possuindo um rei. Mesmo assim, eles marcham unidos, ó, juntos. Está aqui, gente, só pensando no sobrenatural de Deus, que cria uma coisa dessa. Isso é uma coisa linda. Mesmo não tendo um líder ou chefe, eles se movem juntos na mesma direção e não param até atingir os seus objetivos. Cada um vai tomar. Você não vê. Já vi várias vezes. Fui criado em Feira de Santana ali, no tempo que o Jardim Cruzeiro era pasto, era fazenda, ali a barroquinha, aquilo tudo. Eu já andei brincando ali e eu cansei de ver gafanhotos andando enfileirado, vai um na frente como fosse o comandante, e eles andam tudo enfileirado. Isso aqui é uma lição que não tem mais tamanho para todos nós. Eles se movem juntos na mesma direção e não param até atingir seus objetivos. Isso aqui é lindo demais, gente. Eles são focados nos resultados e são incansáveis. Eles focam nos resultados. Ô, gente, quanta gente na igreja que precisa dessa lição, que começa um trabalho bem em janeiro, daqui a pouco. Até tem crente que começa bem, assim, janeiro, fevereiro, março, aquele fogo, aquela animação, abril até dezembro, somem. Engaveta os projetos, engaveta os sonhos. E aí, não consegue mais andar. E os gafanhotos, não, eles focam os seus objetivos e não param até chegar lá. Eles nos ensinam o sentido de ter uma meta e ir em busca de nossos sonhos, sejam pessoais ou profissionais. Tem tanta gente que pensa 1001 coisa e não faz nenhuma. O gafanhoto não. Ele tem um foco, tem um sonho, tem uma meta. Ele é um exemplo, um grande exemplo. Você que está me assistindo aí, será que você também é assim? Que vive fazendo projetos e nunca vai para frente? Nunca adianta? Incrível, gente. Eles são extremamente organizados. O gafanhoto sozinho é impotente e pode ser facilmente detido, mas eles voam em bandos e de forma organizada. Eles sabem acelerar no tempo certo, pousam no tempo certo, todos juntos,
todos numa mesma estratégia. Ó, ano passado teve uma praga de gafanhoto que atingiu a Argentina, foi a mais tarde atingiu o Brasil. Olha como os homens ficam preocupados, porque eles vêm em bando. E quando eles estão todos juntos, ele desgraça, ele destrói uma plantação, destrói um plantio. Isso é incrível, gente. Esse poder, essa praticidade que os gafanhotos têm. Eles nos ensinam a importância de ter uma estratégia. Ele não vem assim à toa, não. Ele tem estratégia. E a gente está precisando dessas estratégias. Gente, que Deus abençoe os nossos assistentes, aqueles que vão assistir essas lives, assistir esses vídeos, e lá no YouTube, você pode ir lá clicar no sininho, para aprender essas lições. Os gafanhotos nos ensinam lições preciosas. Eu vou enumerar 4 aqui. Primeiro, o sentido da unidade. Tem gente que não gosta de unidade. E a igreja fica com aqueles grupinhos. Às vezes grupinhos contra o pastor. É muito comum aqueles que não concordam com o pastor, não conseguem entender a linha do pastor, se juntam para ficar contra. Aliás, isso aí começou no céu, né, gente? Luzbel, significa portador de luz. Foi o primeiro ser que se rebelou. Foi daí que começou as rebeliões. A partir dele não parou mais. Mas olha que não foi Satanás sozinho. Ele se rebelou e com eles 1/3 dos anjos dos céus, que se tornaram demônios. Então hoje não é diferente. Toda a igreja tem aqueles grupinhos cuja expectativa acerca do pastor falhou. O pastor chega, a expectativa é uma. Quando conhece o pastor, vê a forma de trabalhar do pastor, despistam. Aí começam os grupinhos. Mas ó, Deus está de olho nessa coisa, né? E os gafanhotos, eles ensinam o sentido da unidade. A segunda coisa que eu vou deixar aqui para terminar, do trabalho em equipe. Tem pastor que trabalha sozinho, tem líder que trabalha sozinho, mas os gafanhotos trabalham em equipe. Terceiro, do foco nas nossas propostas de trabalho. Tem que focar. Você está focando num lado e a gente puxando para o outro lado. Não, os gafanhotos não fazem isso não. E finalmente, da estratégia na realização de um trabalho. Às vezes a gente tem essa estratégia, mas os liderados às vezes não concordam. Às vezes os liderados fogem. Às vezes os liderados deixam de lado esse trabalho tão importante, trabalhar com estratégia, com aquela estratégia. Ou às vezes o pastor tem uma estratégia e o membro tem outra. Aí tem gente na igreja que quer que o pastor abra a mão de sua estratégia para colocar dele. Não é bem assim não, porque quem vai dar conta do rebanho é o pastor. Quem foi escolhido para liderar? O pastor. Claro que o pastor que tem marcha ré, como eu tenho, quando vou discutir a estratégia, se eu achar que a estratégia do meu amigo, do meu colega do ministério, ou até do membro da igreja, é convincente, melhor do que a minha, eu facilmente abro mão da minha e coloco, salvo quando Deus me der. Se Deus me der, não abro mão não. Quando eu estava fazendo a campanha para comprar o terreno, surgiram 2 propostas bonitas, mas eu não pude abrir mão porque eu tinha recebido de Deus uma proposta e essa eu coloquei em prática. E então essa estratégia dos gafanhotos é importante, possamos aprender, ok? O quarto animal, ou quarta coisa pequena que o Provérbios registra é a lagartixa. E diz o texto que se pode apanhar com as mãos, contudo encontram-se nos palácios dos reis. Isso aqui é lindo demais, né? Não se deve matar uma lagartixa, que elas equilibram o meio ambiente, que elas cuidam das nossas casas,
elas eliminam os insetos. Eu tenho chamado a atenção de muita gente que não gosta de sapo, quer matar o sapo, quer matar as lagartixas. Ó, o sapo está ali. Eu morei numa casa, quando eu morava em Nova Fátima, o quintal era um negócio sério, barata e grilo. Meu Deus, não tem remédio que fizesse deter. De repente apareceu um sapo no quintal. Pronto. O sapo deu conta. Aí quando eu conto isso, tem gente até que critica. E tem uns que fazem malvadeza, coloca sal nas costas do sapo, mas não. Quando aquele sapo começou a frequentar meu quintal, acabaram os grilos, acabaram as baratas. Tá vendo, gente? Se eu mato a lagartixa ou mato o sapo, eu estou colocando dificuldade na natureza. A cadeia alimentar vai sofrer. Então, nunca mata a lagartixa. Ela está ali para cuidar dos insetos. Aí você espanta a lagartixa, aí depois fica reclamando dos insetos. Porque você tirou o elemento que vai destruir os insetos. Agora, o que esse animal pequenino, lagartixa, tem a ver? Ou que lição ela pode nos ensinar? Primeiro, elas são encontradas nos aposentos do rei. Isso aqui é uma afirmação extraordinária. Se formos parar para pensar, é óbvio que não é qualquer um que entra e tem acesso nos aposentos de uma casa, quanto mais no aposento de um rei. Eu acho que esse animal aqui, lagartixa, é a figura daquele crente que não consegue emprego, mas é biscateiro, né? Conserta, desentope esgoto, conserta a rede elétrica. Ele não é eletricista, mas ele entende isso aí. Meu pai era assim, fazia mil e uma coisas. Consertava esgoto, consertava qualquer coisa, trocava lâmpada, trocava um fio. E tem crentes dessa natureza que conseguem entrar em palácios, em casa de que um pastor, um missionário não conseguiria entrar. Mas ele consegue. E Deus às vezes tem esses elementos como um meio de divulgação da palavra de Deus. Está vendo? Você chega, quando eu estive em São Paulo, em Barueri, eu vi a mansão a Alphaville, a mansão do Gugu Liberato, que já está falecido. 2,5 metros de altura, o muro com cerca elétrica. Ninguém conseguia entrar ali. Aí quando eu lembrei, quando Deus quer que esse homem ouça a palavra de Deus, aí vai uma empregada doméstica, vai lavar a roupa daquela casa, vai fazer a faxina, é um esgoto entope, vai um crente, desentupir aquele esgoto. Esses elementos são tipo lagartixa que vai lá e faz um trabalho que eu, como pastor, não consigo fazer. Isso aqui é muito lindo, gente. Então, as lagartixas se encontram no Palácio dos Reis. Mas elas conseguem, elas sabem buscar as melhores companhias. Tem isso aqui, é outra lição. Elas sabem escolher muito bem suas companhias. Ela não está na palhoça, ela está nos Palácios dos Reis. Elas sabem que são as melhores pessoas para estar ao seu lado e que venham agregar algum valor à vida delas. Elas não buscam qualquer casa, mas a casa do rei, o palácio do rei. Isso aqui é sua capacidade seletiva. Aquele crente que não anda com qualquer pessoa. Diz o provérbio, diz-me com quem andas, e eu te direi quem sois, ou quem és. Então tem gente que, há pouco tempo, em Feira de Santana, mataram um pastor e um cantor evangélico. E foi aquele rebu, mataram o pastor da Assembleia de Deus. Ele não era pastor presidente, mas ele era pregador, não era pastor, ele era um pregador itinerante. E mataram aquele cidadão com um cantor, 4 no mesmo carro. E aí veio o representante dos direitos humanos, da Câmara de Deputados, né? E chegou em Feira de Santana para investigar essa morte. A polícia respondeu. Os 2 cidadãos estavam no lugar errado, na hora errada,
e com a pessoa errada. Deu para entender? Então, o crente tem que saber com quem anda. O crente não tem que se misturar com quem não oferece respeito, não oferece, não protege, não caracteriza a pureza da sua vida. As lagartixas têm essa capacidade. Elas são capazes de se sustentar e caminhar sobre qualquer superfície. Gente, isso aqui é demais. Mesmo quando elas estão de cabeça para baixo, elas isso, já pensou? Como é que elas conseguem segurar no teto? Ô gente, isso aqui é obra do sobrenatural de Deus. Elas são versáteis, facilmente se adaptam aos locais, posições, tipo de superfícies ou ainda às diversas texturas. Seja de vidro, de pintura, seja de madeira, ela consegue segurar nessas texturas. Elas precisam ser criativas na forma como se apresentam. Isso tudo aqui, gente, são elementos que deixam a gente boquiaberto. Até o sábio ficou boquiaberto. Elas nos ensinam os verdadeiros valores da versatilidade. Tem que ser versátil. Às vezes, por faltar isso aí, perdemos determinadas chances de abençoar e ser abençoados. Outra coisa aqui que elas fazem, elas são ousadas. Busca sempre os melhores e mais altos lugares. Ela não fica aqui, você pegar não, ela fica sempre alta. E tem um poder de defesa muito grande quando um predador vem, pega na sua cauda, ela corre, oferece a cauda, o predador arranca a cauda, ela vai embora. Mas logo em seguida, o poder de reestruturação do seu corpo consegue corrigir. Mas ela escapou. Aquela cauda é móvel, né? É de fácil deslocamento. Essa característica faz com que elas sejam encontradas nos palácios. Essa capacidade que ela tem de se adaptar, de colar, de segurar. Gente, é incrível isso aqui, viu? Apesar de buscar lugares que garantam sua segurança, o seu alimento, elas não param e se acomodam. Nós também, ao desenvolvermos essas habilidades, procurarmos sempre o melhor lugar, o lugar mais alto, o nosso palácio, o Palácio do Rei. A gente tem que ter essa ideia de procurar o lugar mais alto. Tem gente que não pensa, tem gente que não avança. Fica a vida toda naquela mesmice. Não, a gente tem que avançar. Eu tenho falado isso para os meus obreiros, que o obreiro, o líder, precisa ter essa ideia de olhar alto, pensar alto, de desenvoltura, de crescimento. O professor de uma classe, pega uma classe com 10 alunos, entrega com 5, cresceu o quê? Não cresceu. Pegar com 10, ele vai atrás de outros, para terminar com 15 a classe. Ou então a congregação. Tem gente que vai dirigir uma congregação, encontra com 15 membros, quando entrega está com 5. Deu para entender isso aqui? Teve crescimento aí? Não teve, claro que não teve. Então é preciso, eu sempre ensino lá aos meus obreiros que 3 coisas têm que acontecer quando nós estamos no querer de Deus, debaixo do sobrenatural de Deus. Acontece 3 coisas. Primeiro, crescimento numérico. Quem está dirigindo a congregação tem que orar, ir atrás, evangelizar, para que haja crescimento numérico, quer dizer, conversão de almas. Uma das coisas que mais caracterizou o tempo dos apóstolos e a igreja aqui, a Assembleia de Deus, quando começou em 1910. Crescimento numérico. Foi a igreja que mais, ela multiplicou, gente. Segundo, crescimento espiritual. Você tem um obreiro dedicado, que ora, que jejua, que lê a palavra, qual é a tendência natural daquela igreja? Ela crescer. Tem igreja que diminui espiritualmente. Não. Você precisa entender que ela tem que crescer espiritualmente. Se solidificar na fé, na graça. Esse é o sinal de que o
um obreiro está no reino de Deus. E por fim, crescimento financeiro. Olha, se cresceu a igreja do aspecto numérico, cresceu no aspecto espiritual, vai crescer também no aspecto financeiro, porque os crentes vão dizimar. Entendeu? Então, o crente precisa seguir esse exemplo das lagartixas, que elas estão pensando sempre alto. Isso aqui não tem a ver só com o elemento espiritual, não. Com a carreira social, profissional. Eu, quando cheguei na igreja, fiquei ansioso para crescer. Não foi à toa que eu fui atrás de estudar. Mesmo eu tinha largado tudo para ir para a obra. E depois fui fazer supletivo, depois fiz vestibular, fui estudar. Com toda a dificuldade naquele tempo, 82, foi difícil para mim aquele ano. Fazer o curso superior em licenciatura em letras, terminei em 86 com toda a dificuldade. Em 92 eu já estava lecionando nas escolas, ajudando nas escolas onde eu trabalhava, fiz o concurso para o Estado, passei em primeiro lugar. Eu fui querendo crescer, avançar. Eu aprendi com a lagartixa. Ela quer sempre lugares altos. Outra coisa que caracteriza a lagartixa, elas são extremamente resistentes. Já falei ali que quando ela vê o predador, ela oferece a cauda, o predador vem e arranca a cauda. Enquanto o predador está se fastiando daquela cauda, ela já fugiu. Mas em seguida o seu próprio corpo consegue desenvolver outra cauda. Então as lagartixas são capazes de se sustentar 1000 vezes o próprio peso. Isso aqui é terrível. Mesmo com aquela aparência tão frágil, meio que insignificante, elas fazem proezas. Outra coisa, elas não desistem. Elas continuam em frente, mesmo com suas fraquezas, limitações. Elas resistem e conseguem sobreviver. Ela consegue descobrir outros meios de sobrevivência. Gente, que lição. Ela nos ensina a persistir e a resistir em busca de nossos objetivos. Pô, gente, essas quatro coisinhas pequenas, que lições elas nos trazem. Agora eu vou fazer aqui um confronto dessa grandeza do sobrenatural de Deus em confronto com as coisas pequeninas. É um confronto, porque quando você pensa no sobrenatural de Deus, você pensa em coisas grandes, mas especialmente aquelas coisas que a gente não consegue fazer. Então, de um lado temos o sobrenatural, que é um termo que é derivado do vocábulo latino supernaturalis. Trata-se de um adjetivo que qualifica aquilo cujas características ou propriedades transcendem os limites da natureza. Em outros termos, o que é sobrenatural escapa às leis naturais. Quando se pensa em sobrenatural, logo pensamos em algo transcendente, aquilo que está acima de qualquer imaginação. Do outro lado estão as coisas pequeninas, que surpreendem pelo ínfimo que são. E não é verdade? Elas estão aí, desafiando. Temos muitas ínfimas coisas, insetos. O vírus aí do Covid-19. Está desafiando aí o mundo todo, fez o mundo todo parar. E é apenas um vírus, apenas uma mucosa. Gente, isso é incrível. Algumas delas sequer podem ser vistas a olho nu. Tem células que você não pode ver a olho nu. Por exemplo, espermatozoide, você pode ver? Não consegue. Só através do microscópio. Mas que exercem uma função insubstituível no grande universo criado por Deus. Foi Deus que, afinal, que criou essas ínfimas coisas
que surpreende até a grande ciência da modernidade. Isso é obra de Deus, e Deus é o autor dela. Olha o que a Bíblia diz sobre a grandeza de Deus. Jeremias 10, verso 6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, Senhor. Tu és grande. E grande é o poder do teu nome. Gente, isso aqui é grande demais. E lá em 1 Crônicas 16, 25, diz: pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser o mais temido de todos os deuses. Ó, aqui utilizado aqui muitíssimo no sintético, adjetivo que mostra o valor, tamanho. Okay. Aí Jeremias 32, 17 diz assim: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Vai ficar exaltado no nome de Jesus para todo sempre. Aí Neemias capítulo 1, verso 5, lemos: então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericórdia com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Isso aqui, gente, é muito lindo. Isaías 12,6 diz: gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Senhor de Israel por meio de vocês. Amém. Por isso deve ter cuidado para evitar comparações de Deus e o homem. Entre Deus e o homem não tem linha de comparativa. Que Deus será sempre Deus e o homem será sempre homem. Deus, ele nunca foi, nem nunca será. Deus é. E o homem foi. O homem é. Mas o homem será? Então essa linha comparativa não deve existir. Porque é assim, o homem hoje está lá em cima,
no auge. Amanhã está lá embaixo, na lama do pecado, na lama da desgraça. Portanto, que Deus abençoe, que possamos cada vez mais engrandecer Deus, agradecer a Ele por conta desse sobrenatural dele e essas coisas pequenas. Depois eu vou voltar aqui para mostrar outros detalhes dessas coisas ínfimas que Deus fez, que Deus faz e a forma como Deus usa. Aí uns anos atrás, o Aedes aegypti foi quem abalou o mundo. Pouco o mundo se esqueceu do Aedes, aí veio o Covid-19. E nós na live de ontem falamos que Deus permite. Deus permitiu a vontade permissiva de Deus, porque todo mundo está se achando grande. E agora viu que não tem ninguém grande. Então aí até a ciência moderna está batendo cabeça. Na hora que Deus quiser, Ele vai mandar um basta nisso aí e tudo será resolvido. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai Celestial, ó Senhor, nós só temos a Te agradecer as grandes bênçãos, esse poder que Tu nos concede de adentrar a Tua palavra, conhecer, Senhor, a grandiosidade do Teu sobrenatural. E quão ínfimos são as coisas, enfim, as pessoas em si são ínfimas. Então, Deus, a gente fica feliz, a gente sente que a nossa alma fica regozijada e fortalecida, porque sabemos que o Teu poder é tão grande, Senhor. Interage de maneira que Tu gostas e queres. Senhor, toma conta dessa nação brasileira, aqui é Bahia, Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos, e onde estão os meus assistentes aí, sejam, Senhor, guardados e protegidos, Senhor, para que Teu nome seja glorificado no céu e na terra, em nome de Jesus. Amém. Eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês que estão aí nos assistindo. Muita gente está ali, Luiz Carlos Sampaio, eu vou mencionar aqui, Ladjane, obrigado Ladjane, Adna, Suzana, obrigado Adna, Leida, Maria, obrigado irmã Leida, você é 10, Wellington, você também é 10, viu? Deus abençoe. Irmã Kátia Santos, lá em Ituaçu, obrigado Kátia. Noé Dilma, Santana, São Paulo, obrigado Noé Dilma, Deus te abençoe. Ada Rebeca, Levi, Salvador, muito obrigado Ada. E também estou sendo transmitido pela Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos. Ô Marcos, obrigado Marcos, você é uma benção, viu? Jonatas, obrigado Jonatas pela assistência. Olha, uma bênção, Deus abençoe a todos. Vamos continuar, né? Vamos continuar apresentando essas lives, especialmente nesse lockdown, ok? Deus abençoe a todos. Edenilza Correia, obrigado Edenilza por sua atenção. Samuel Salles, obrigado Samuel. Vocês são bênçãos de Deus. Deus abençoe a todos. Vera Ribeiro, obrigado Vera. Deus abençoe você, viu? Seu esposo. Aleluias. Agora, que Deus abençoe a todos. A gente vai encerrar essa live pedindo a Deus que abençoe vossas vidas e agradecendo de coração. Mas vai lá, YouTube, clica lá no sininho lá, e também joga esses vídeos para suas amizades, seus grupos. Tem tanta gente que precisa de assistir ouvir essas instruções. E Deus seja glorificado. E quantos dizem amém? Pai do Senhor e boa noite.